Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Arqueologia, História e Literatura. Bom pessoal, conforme viemos realizando nas últimas semanas, selecionamos sempre obras que poderão ser lidas e compreendidas não somente pelo público acadêmico especializado, mas também pelo público geral, interessados pelo tema. Nesse sentido, iniciamos com o Crime do Padre Sório. O Crime do Padre Sório ele foi escrito pelo historiador Luiz Eugênio Vécio, uma grande obra consultada por quase todos os historiadores e outros pesquisadores assim sobre o tema. Ele foi lançado em 2001 por esse professor da Universidade Federal de Santa Maria e essa obra foi publicada pela mesma universidade. Então, nesse sentido, ele trata da questão de um padre que ele foi transferido da Itália ainda na segunda metade do século XIX e na virada do século um acontecimento que se trata do seu assassinato. Esse assassinato ele vai ser sempre, e é até hoje, até certo ponto, assim, cercado de mistérios. Ou seja, o que isso significa? Que diante de todo o problema de relacionamento que estava acontecendo em termos de relacionamento entre a Igreja Católica e a maçonaria, o senso comum dizia que o assassinato do Padre Sório naquele momento, que havia sido encontrado em uma estrada abandonada no município de Silveira Martins, havia acontecido e orquestrado pela ordem maçônica local. Entretanto, o que é muito interessante, que nesse livro o historiador, ao se deparar, ao estudar e pesquisar os arquivos locais da região, bem como os arquivos da maçonaria, ele vai se deparar com outra narrativa, ou seja, o padre ele não havia sido assassinado por membros da maçonaria, e sim por uma família local, e que segundo pessoas muito próximas dessa família, eles nada mais fizeram do que se vingar do Padre Sório por ter assediado uma das meninas da família. Então, nesse sentido, essa nova narrativa em que Eugênio Vécio se depara faz bastante sentido, até pelo jeito em que ele foi morto, né? Quando ele foi encontrado na estrada abandonada, o Padre Sório, ele havia sido fortemente espancado na região dos genitais. Então ele sangrou, agonizou durante dias e não revelou quem havia o agredido. Entretanto, pessoal, as conclusões que o Luiz Eugênio Vécio chega nesse livro, se faz necessário a aquisição dele e a leitura do mesmo, bem como para conhecer não somente a história política e social do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil. Essa obra aqui, ela é de grande importância, de uma das pesquisadoras mais importantes que já foi apresentada aqui no canal. Ela faz questão de realizar uma apresentação sobre o tema abordado no livro. Quem seria ela? Eliana Colucci. Então, segundo a historiadora, o Crime do Padre Sório traz à tona uma das temáticas mais lacunares da historiografia brasileira, isto é, a maçonaria e sua relação conturbada com a Igreja Católica. O pano de fundo desta obra se dá a partir de um episódio ocorrido na virada do século XIX para o XX. Numa pequena localidade no Rio Grande do Sul, a freguesia de Silveira Martins. Um padre foi brutalmente assassinado e, à medida em que o tempo passa, aumenta a crença de que o assassinato fora um complô da maçonaria local. Com ineditismo e consistência documental, esta obra traça um panorama da historiografia do Rio Grande do Sul, tendo como ponto de partida aquele episódio. As relações políticas entre maçonaria e o Estado positivista de Borges de Medeiros, as relações destes com a Igreja Católica, o imaginário político sobre a ordem maçônica, são alguns dos temas abordados pelo historiador. O Crime do Padre Sório é fundamental para os estudos da história política e cultural do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, essa é a nossa primeira recomendação de leitura e ela também se encontra dentro daquele eixo da produção técnico-científica acadêmica produzida por especialistas na área. A segunda obra, ela é bastante interessante, que ela foge um pouco daquela questão da obra especializada e da obra feita por não especialistas, conforme a gente já vem demonstrando ao longo
dos últimos tópicos que já apresentamos sobre a historiografia maçônica. Então, o que significa? Essa obra, A História do Grande Oriente do Brasil, ela vai conter dois especialistas que são de óticas diferentes. Um deles é o José Castellani, que a gente já apresentou aqui no canal. Salientamos que ele produzia livros bastante apologéticos assim, sobre a maçonaria e que ao longo do tempo ele vai acompanhando a produção acadêmica de historiadores e vai se lapidando dessa forma, assim, produzindo obras mais críticas acerca da ordem maçônica, né? Mesmo ele sendo um membro da ordem. E o segundo, também membro da ordem, entretanto é um acadêmico, um cientista político, né? O William Carvalho. Essa é uma obra que vai unir a produção dos dois especialistas, então ela se destaca por essa questão. Ela é uma obra publicada em 2009 pela editora Madras e ela vai trazer aqui a história dessa potência maçônica no Brasil, que é considerada que foi fundada por grandes personalidades históricas como Dom Pedro I, José Bonifácio, entre outras personalidades históricas que são possíveis de encontrarmos nessa obra. Então essa é a nossa segunda recomendação de leitura e também eu poderia dizer que diante do grande conteúdo e da pesquisa exaustiva realizada principalmente por William de Carvalho, essa obra pode se enquadrar sim na produção acadêmica técnico-científica, né, pessoal? A terceira obra, e mais recente, se trata de Maçons, Política e Igreja Católica Reacionária no Brasil Imperial. Essa obra que foi publicada por nós, e aqui ela traz um pouco de todas as questões relacionadas assim à grande problemática da maçonaria com a Igreja Católica, personalidades que pertenceram à ordem, bem como o envolvimento da maçonaria também com a educação, com o objetivo de combater o clero católico que praticamente em muitos momentos da história do Brasil se fazia quase dominante dentro da questão da educação brasileira. Então, Maçons, ele é nada mais do que uma síntese de tudo que nós viemos tratando até o momento acerca da história da maçonaria no Brasil e da história da maçonaria mundial. Então essa é a nossa terceira recomendação de leitura, pessoal. Então essas foram as nossas recomendações. Espero que tenham gostado e, como de costume, vou deixar o link de compra no final na descrição do vídeo para quem estiver interessado em adquirir essas obras para conhecer mais sobre a história política e social do Brasil. Ok, pessoal? Até o nosso próximo vídeo.